Bem, minhas amigas, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nesse canal a gente fala sobre dermatopatologia, dermatologia e correlação clínico-patológica. Eu me chamo Thiago Jonon, eu sou dermatologista e dermatopatologista e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o grupo dos poromas. Sim, esse grupo envolve diferentes lesões neoplásicas, como o poroma propriamente dito, o hidroacantoma simples, o tumor do ducto dérmico e o hidradenoma poroide. E aqui, nessa imagem, vocês podem perceber o arranjo arquitetural dessas lesões e como elas diferem umas das outras. Mas antes da gente começar a falar das particularidades de cada uma dessas lesões, eu queria falar o que essas lesões têm em comum e quais são as características que fazem com que elas sejam agrupadas num mesmo grupo, que é o grupo dos poromas. Todas as 4 lesões que compõem esse grupo têm a mesma diferenciação. São lesões que recapitulam o aspecto do ducto écrino ou apócrino. Por que a gente fala um ou outro? Porque o ducto dessas duas glândulas são indistinguíveis uns dos outros. Eles são idênticos. Aqui nós podemos ver a glândula apócrina, ela faz parte do folículo pilosebáceo apócrino. A sua porção secretora geralmente está na hipoderme ou na junção dermo-hipodérmica e o seu ducto desemboca no infundíbulo. Enquanto que a glândula écrina é independente anatomicamente e embriologicamente do folículo pilosebáceo apócrino. A sua porção secretora igualmente está na hipoderme ou na junção dermo-hipodérmica e o seu ducto desemboca diretamente na epiderme. Mas a qualidade do ducto écrino e do ducto apócrino é a mesma. Esses ductos são indistinguíveis. E como que esses ductos se apresentam? Quais são as características histológicas desses ductos? Esses aqui são os ductos de uma glândula écrina, tá? E esses ductos eles são formados por uma dupla fileira de células. Uma fileira de células mais externa, que são células de núcleos bem pequenos, mais tintos e citoplasma mais escasso, então essas células ficam próximas umas das outras. São as células poroides. E uma fileira mais interna, mais próxima do lúmen, formada por células de núcleos um pouco maiores e citoplasma mais amplo e mais eosinofílico, chamadas células cuticulares. Então aqui ó, nós temos células poroides e células cuticulares. E as neoplasias dos grupos dos poromas vão apresentar células que se parecem exatamente com esses dois tipos celulares. Aqui a gente tem a porção reta de um ducto écrino, aqui nós temos o lúmen. Ao redor do lúmen nós temos as células cuticulares, citoplasma mais amplo e mais eosinofílico. Aqui dá para perceber bem, ó, num corte que está tangenciando o lúmen, como essas células têm núcleos um pouco maiores e citoplasma mais amplo. E do lado, na fileira externa desse ducto, nós temos as células poroides com núcleos pequenos e citoplasma bem escasso, de forma que um núcleo fica bem próximo do outro. Aqui nós já temos uma imagem de grande aumento de um poroma. E o poroma, assim como as outras 3 neoplasias que compõem esse grupo, é formado predominantemente por células poroides, ou seja, células epiteliais de núcleos pequenos e citoplasma escasso. Então os núcleos ficam próximos uns dos outros e o conjunto dessas células é extremamente uniforme. Eventualmente, no meio de uma grande área de células poroides, a gente vai observar a formação de um lúmen, a formação do lúmen de um ducto. Isso aqui está recapitulando a formação de um ducto. E não é coincidência de que as células que estão em volta desse ducto são células cuticulares, ou seja, células que têm núcleos um pouco maiores e citoplasma mais amplo e mais eosinofílico. Isso recapitula exatamente o aspecto do ducto normal. No ducto normal, as células que estão ao redor do lúmen são as células cuticulares. Então, na neoplasia, isso se repete. De novo, então, nós estamos vendo aqui uma massa de um poroma. Aqui temos as células poroides. Olha a uniformidade dos núcleos pequenos, redondos, como é que eles são próximos uns dos outros e equidistantes. Aqui nós temos formações de lúmens. De novo, ao redor dos lúmens, as células que estão em volta são células cuticulares. Aqui, por exemplo, nós temos um agregado de células cuticulares
sem um lúmen central, não tem problema, elas também ocorrem separadas do lúmen, tá? Note que essas células têm citoplasma mais amplo e mais eosinofílico, diferente dessas células aqui que têm citoplasma escasso. E outra característica muito frequente, que ocorre em qualquer um dos tumores do grupo dos poromas, são as áreas de necrose em massa. Então, vocês reparem, essa área aqui, que as células estão com núcleos piquenóticos, núcleos pequenos e mais tintos, um pouco mais irregulares, e citoplasma bem eosinofílico, um rosa mais fechado, né? Isso aqui é chamada área de necrose em massa, e são muito frequentes nas neoplasias que compõem esse grupo de tumores e não denotam nenhuma malignidade. Então, aqui um detalhe de uma área de necrose em massa. Outra característica bem frequente do grupo dos poromas é o estroma. O estroma ele é ricamente vascularizado e pode ser extremamente pálido, frouxo, mixoide, como podemos ver nesse exemplo, ou mais eosinofílico e hialino, tá? Então, repare aqui, isso aqui é o epitélio da lesão, isso aqui é o estroma, é o tecido conjuntivo que acompanha a lesão. Notem como esse tecido é ricamente vascularizado, temos presença de vários canais vasculares e é extremamente pálido, tem um aspecto frouxo. Agora que a gente já discutiu as características comuns às neoplasias que compõem o grupo dos poromas, ou seja, serem neoplasias formadas por células poroides e cuticulares, com formação de ductos circundados por células cuticulares, com a presença de áreas de necrose em massa e com estroma ricamente vascularizado, que pode ser bem pálido ou eosinofílico e homogêneo, agora a gente vai focalizar na diferença dos tumores que compõem esse grupo. E a diferença, basicamente, diz respeito ao arranjo arquitetural das células que compõem esses tumores, tá? Então, aqui nós temos um poroma propriamente dito, aqui nós temos um hidroacantoma simples, aqui nós temos um hidradenoma poroide e aqui nós temos um tumor do ducto dérmico. Eu vou passar com vocês cada uma dessas neoplasias agora. Bem, poroma propriamente dito. Ele é uma lesão geralmente de aspecto papulonodular, é uma lesão que frequentemente se projeta para fora da superfície cutânea, uma lesão de crescimento exofítico. E nesse tumor, nós temos a presença das células neoplásicas dispostas em agregados que formam grandes colunas, que são conectados à base da epiderme e que se projetam na derme, como nós podemos ver aqui. Vocês já sabem que o poroma é formado predominantemente por células poroides e que as células poroides têm citoplasma bem escasso, citoplasma mais escasso do que as células que compõem a camada espinhosa da epiderme. Então, conforme a gente começa a aproximar e observar essa lesão em campos de maior aumento, a gente consegue perceber muito bem uma transição dos queratinócitos escamosos para a coluna de células poroides que forma essa lesão. A gente consegue delimitar, traçar uma linha separando os queratinócitos escamosos das células poroides. Vocês já aprenderam que as células poroides têm núcleos redondos e citoplasma bem escasso, então essa neoplasia tem um aspecto bem uniforme, o conjunto dessas células tem um aspecto bem uniforme. E em meio a essa proliferação, a gente consegue observar algumas formações ductais. Notem também o estroma, né? Formado pelo tecido conjuntivo que circunda os grupamentos epiteliais. Nesse caso aqui, esse estroma é mais colagenizado, é mais eosinofílico. As estruturas ductais, circundadas por células cuticulares. E aqui uma outra área, mostrando um estroma muito mais hialino, muito mais pálido. Esse que eu acabei de mostrar foi o poroma propriamente dito. Ele é chamado de poroma écrino por muitos autores. No entanto, a gente evita essa designação, porque, como eu já mostrei para vocês, o ducto écrino é idêntico ao ducto apócrino. Então, quando a gente observa um poroma, ele é uma neoplasia com diferenciação ductal écrina barra apócrina. E a gente não tem como saber exatamente se aquele poroma em questão é derivado da glândula écrina ou derivado da glândula apócrina. Então, a gente prefere falar poroma.
O hidroacantoma simples é o poroma intraepidérmico. Então, ele é um poroma no qual os grupamentos neoplásicos estão dentro da epiderme, tá? A gente pode observar aqui, ó, no desenho esquemático, a epiderme e os grupamentos de células neoplásicas. Reparem que esses grupamentos, eles são entremeados por epiderme normal. Isso caracteriza o fenômeno de Borch-Jadanson, que é compartilhado com outras neoplasias. Então, chama hidroacantoma porque é uma proliferação intraepidérmica, é um processo neoplásico que causa um espessamento da epiderme, então é um acantoma, mas é hidro porque deriva de uma glândula que produz uma secreção aquosa. Então, aqui nós temos o hidroacantoma simples, a gente consegue observar muito bem que as massas tumorais são compostas por células com citoplasma bem mais escasso do que a epiderme, e que essas massas são separadas por áreas de epiderme normal e depois volta a ter uma massa, ó, a área de epiderme normal volta a ter outra massa. Então, isso caracteriza o fenômeno de Borch-Jadanson. E em meio às células neoplásicas, a gente consegue observar a formação do lúmen de um ducto. Reparem que ao redor desse lúmen, as células têm citoplasma mais amplo e mais eosinofílico, que são as células cuticulares. Isso caracteriza o hidroacantoma simples, é o poroma intraepidérmico. Aqui a gente vê um outro detalhe, reparem, as células poroides e a formação de um pequeno ducto aqui na base. E percebam a ótima delimitação entre as células neoplásicas do poroma e a epiderme normal, que está albergando essa neoplasia intraepitelial. O terceiro tumor desse grupo é o tumor do ducto dérmico. No tumor do ducto dérmico, as massas estão presentes na derme de forma isolada, separadas umas das outras. É verdade que, na maioria dos tumores do ducto dérmico, se a gente fizer cortes seriados, a gente vai encontrar algum pequeno foco de conexão com a epiderme, mas é uma neoplasia predominantemente dérmica e com massas que variam de tamanho, mas com a presença de massas menores. Diferente do poroma, que tem uma conexão muito evidente com a epiderme, que é formada por grandes colunas de células que se projetam na derme. Então, aqui nós temos um tumor do ducto dérmico. Reparem, massas um pouco maiores, massas menores. Aqui a gente vê um pequeno foco de conexão com a epiderme, tudo bem, mas é uma neoplasia predominantemente dérmica e com massas mais individualizadas e presença de várias massas pequenas. As células que constituem cada uma dessas massas são as mesmas, células poroides e células cuticulares. E, geralmente, a gente vai encontrar as células cuticulares ao redor da formação de ductos. Então, aqui vemos as células poroides com seus núcleos pequenos e citoplasma escasso, resultando num aspecto muito uniforme do conjunto das células, a formação dos ductos e a presença das células cuticulares. Reparam que são células com núcleos um pouquinho maiores e citoplasma mais amplo, circundando essas formações ductais. Então, aqui é o tumor do ducto dérmico. E o quarto tumor do grupo dos poromas é o hidroadenoma poroide. Hidroadenomas são neoplasias de linhagem glandular, caracterizadas por uma grande massa dérmica, parte sólida, parte cística. Os hidroadenomas podem ter diferentes diferenciações. No nosso caso aqui, estamos falando do hidroadenoma poroide, que se diferencia para o ducto da glândula écrina ou da glândula apócrina. Temos também o hidroadenoma apócrino, que tem a diferenciação mais voltada para a porção secretora das glândulas apócrinas. Existe um terceiro tipo de hidroadenoma, chamado hidroadenoma papilífero. E esse eu vou deixar para ser tema de um próximo vídeo. Então, como eu falei, o hidroadenoma poroide é uma grande massa dérmica, parte sólida, parte cística, formada por células poroides e células cuticulares. Ou seja, tem as mesmas características necessárias e imprescindíveis para que um tumor faça parte do grupo dos poromas. Então, aqui vocês podem ver uma parte cística, preenchida por secreção, e a parte sólida. No meio dessa parte sólida, vocês já percebem o estroma do tumor ricamente vascularizado. Conseguem perceber aqui o estroma ricamente vascularizado. Aqui a gente já percebe a formação de um ducto. Esse ducto está circundado por células cuticulares.
A maior parte da proliferação é composta por células poroides. E o que é isso aqui que vocês estão vendo ó, aqui no meio? Exatamente, uma necrose em massa. Então, reparem que o hidradenoma poroide tem todas as características dos tumores do grupo dos poromas, mas com uma arquitetura particular que é só dele. Um detalhe das células poroides, núcleos pequenos, uniformes, citoplasma escasso. Um detalhe das células cuticulares, núcleos um pouco maiores, citoplasma bem mais amplo, mais eosinofílico, e reparem como as células cuticulares se dispõem ao redor da formação de um ducto. Essas células aqui também são cuticulares. E aqui nós temos uma área de necrose em massa, um aspecto característico das neoplasias que compõem o grupo dos poromas. Aqui a gente consegue perceber a transição das células poroides, viáveis, para a área de necrose em massa, onde as células já têm núcleos piquenóticos e citoplasma mais eosinofílico. Então, para a gente terminar, eu vou deixar vocês aqui com esse slide, mostrando as características dos 4 tumores que compõem o grupo dos poromas. O poroma, propriamente dito, que dá nome ao grupo, com grandes colunas neoplásicas conectadas à base da epiderme, que se projetam marcadamente na derme. O hidroacantoma simples, que é o poroma intraepidérmico. Os grupamentos tumorais se alternam com áreas de epiderme normal, caracterizando o fenômeno de Borch-Jadanson. O tumor do ducto dérmico, que é caracterizado por massas presentes na derme, isoladas umas das outras, em geral massas pequenas, mas eventualmente algumas massas um pouco maiores. E o hidradenoma poroide, uma grande nodulação dérmica, parte sólida, parte cística. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, tirou proveito, se esse vídeo te acrescentou em conhecimento e conteúdo, dá o like e ativa o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos que a gente vai postar aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.